Fala pessoal, a paz do Senhor, graça e paz para todos, Shalom Adonai. Meu nome é Flávio Melo e vocês estão no canal Em Busca da Verdade. Pessoal, no vídeo de hoje eu preciso trazer um assunto para a gente fechar alguns assuntos que a gente tratou anteriormente e sobre a questão do mal. Eu fiz uma série de 3 vídeos. É importante salientar aqui que para você entender o assunto, você precisa assistir os vídeos não de forma aleatória, tá? É bom você assistir ele de forma ordenada, tá? Vai aí crescente. Assiste a parte 1, parte 2 e parte 3, tá certo? Isso é muito importante para você entrar no entendimento, porque se você assistir o terceiro, você já não vai entender muita coisa. Eu dou continuidade, meus vídeos eu não estou fazendo cortes, tá? Meus vídeos estão sendo vídeo na íntegra, publico na íntegra, sem corte, tá? E às vezes as pessoas não conseguem ter paciência para parar para assistir, mas eu recomendo que você tenha um pouco de atenção, tá? Porque são temas bastante, assim, um pouco complexos para se entender e requer atenção. A gente precisa de esmiuçar um pouco o assunto para a gente entender. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a questão do mal. Ainda quero dar continuidade nesse assunto. É um assunto muito interessante e que as pessoas muitas vezes entram em contradição, tá certo? Por conta de versões bíblicas, tá? Eu vejo muitas pessoas dizendo por aí que a Bíblia se contradiz, tá? E vejo também pessoas dizendo que Deus ele fez o mal, tá? Como pode Deus fazer o mal se tudo que sai dele é bom? Então, na verdade, Deus não fez o mal, tá certo? Deus só faz o que é bom. Para a gente entender isso, a gente precisa... Aí muitos usam o texto de Isaías 45:7, né? Se utilizando para mostrar que Deus ele fez o mal. Diz assim o texto: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, o texto de forma isolada, ele está dizendo, de forma isolada e de forma clara aqui, né, muito rapidamente, numa leitura rápida, a gente logo tem esse entendimento de que Deus ele cria o mal. Por isso que eu gosto sempre de falar para as pessoas, para os irmãos, que a Bíblia não é um livro para você ler, como você lê um jornal, um outdoor, você lê uma revista. Não, as Escrituras, elas são livros, né, compostos por 66 livros, e que necessita de um estudo aprofundado. A Bíblia não foi feita para se ler, foi feita para se estudar. Então eu convido a você a estudar as Escrituras, tá certo? O que acontece? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja, essa versão, isso aqui é uma versão uma versão mais recente, tá? Versão de Almeida revista e corrigida. Para ser objetivo nesse vídeo, tá certo? Eu queria já meio que começar de trás para frente, digamos assim. Essa tradução aqui, cria o mal, o que é que acontece? O mal de Deus aqui, que essa tradução aborda, ela é, na verdade, a justiça de Deus, tá certo? Uma outra versão, que seria a King James 2000, a gente vai ter aí, em vez do mal, a gente vai ter calamidade, que seria a tradução mais adequada para se aplicar, tá certo? Então, em vez de dizer que Deus criou o mal, Deus criou a calamidade. Então, esse pensamento, outra coisa que a gente precisa entender também é que é o seguinte: o contexto aqui, Deus está levantando o ungido dele, Ciro, né? A quem toma pela sua mão direita para abater as nações, tá certo? As nações, para corrigir as nações. Então, o mal de Deus, ele na verdade, não é um mal, é uma justiça, né? É a justiça de Deus. Quando você vê, por exemplo,
grandes calamidades, você vê pessoas morrendo, por exemplo, guerras, essas coisas. Na verdade, o que está sendo trazido ali é a justiça de Deus. Porque Deus, quando, no caso, Ele ama, Ele traz a justiça para quem Ele ama. Né? A justiça é o quê? É julgar. É julgar conforme a sua lei, conforme o seu querer, né? Diante da soberania dele. Então, o mal que o homem entende como sendo mal, na verdade, ele é uma justiça. Então, Deus não aplica o mal ao homem. Deus não cria o mal para o homem. Ele traz a justiça para o homem. Então, pelo contrário, ele é muito misericordioso. A Bíblia diz que ele é rico em misericórdia. Né? A morte de Cristo na cruz, a graça dele ali, ela superabundou. Ou seja, ela alcançou todos os seres viventes da terra. Né? Todos os homens, no sentido genérico aqui. Homens e mulheres. Alcançou todos. Então, não fez distinção de nenhum. Então, Deus é rico em misericórdia. E ele não traz o mal para o homem. A gente precisa entender o contexto do texto, né? E também entender a tradução. A tradução mais ideal aqui seria calamidade, tá certo? Porque ele traz a calamidade no sentido de correção, no sentido de corrigir o homem, o ser humano. Você veja que quando Deus manda o profeta Jonas, né? Envia o profeta Jonas, mesmo em meio contra a vontade de Jonas, né? Jonas não queria de jeito nenhum, mas Deus envia lá. No final, o que prevalece é a vontade soberana de Deus para fazer o quê? Para ele levar uma mensagem do Criador para uma nação, uma terra que estava completamente distanciada de Deus. Então veja que Deus, ao invés de trazer ali, né, destruir ali aquela cidade, ele enviou, separou um enviado seu para levar a palavra. Porque Deus é longânimo, né? Então ele leva a palavra através de um profeta Jonas. Quem conhece a passagem sabe do que eu estou falando. Então ele envia Jonas para levar essa mensagem, que é uma mensagem de arrependimento para aquele povo. Já em Sodoma e Gomorra, você vê que ele traz uma calamidade, né? Desceu fogo do céu ali e manteve uma família ali, né? A família de Ló, ele manteve ali intacta, né? Com exceção da mulher de Ló que olhou para trás, o coração estava agarrado ainda, estava voltado para as coisas de Sodoma e Gomorra, né? Então, eu quero trazer o foco para esse vídeo, para esse texto, de que, na verdade, Deus não traz o mal, tá bom? Ele não cria o mal. O que ele traz é uma calamidade, e essa calamidade ela tem um contexto de correção do homem. O que o homem tem o entendimento de mal, para Deus é uma correção, tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.